E aí? Sabe uma coisa curiosa? Toda vez que a gente conversa, na verdade a gente está participando de um jogo bem fascinante. Pois é, um jogo com regras, com peças, com estratégias, que a maioria de nós joga o tempo todo, mas sem nem se dar conta. Hoje, a gente vai justamente revelar esse jogo e decifrar essas tais regras ocultas da comunicação. Pensa só, por trás de um simples "Oi, tudo bem?" ou até de um anúncio que a gente vê na TV, tem toda uma camada de intenções, de estruturas. É bem mais complexo do que parece. A pergunta é, o que será que está escondido ali? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A ideia principal é a seguinte: comunicação não é só uma troca de informações, sabe? É um jogo estratégico. Cada um de nós é um jogador, tentando chegar num objetivo. Pode ser convencer, pode ser informar, ou às vezes simplesmente se conectar com outra pessoa. E olha, como em qualquer jogo, para jogar bem, a gente precisa primeiro entender o básico, né? Tipo, quais são as peças nesse tabuleiro e quais são as regras do jogo. Saber isso muda completamente o jeito que a gente se comunica e principalmente como a gente entende o que os outros querem dizer. Então, antes da gente pular para as estratégias, para jogadas mais avançadas, vamos primeiro conhecer as peças fundamentais do tabuleiro. Porque toda comunicação, por mais simples que possa parecer, é construída com base em alguns elementos que são essenciais. Vamos começar então com a primeira peça, a mais óbvia. Em qualquer conversa, quem é que dá o primeiro passo? Quem é a fonte, a origem da mensagem? Isso mesmo, é o emissor. É a pessoa ou a empresa, a fonte, que cria e envia a mensagem. É engraçado que no material de referência, uma das alternativas era um cara chato. O que, convenhamos, às vezes pode até ser verdade, né? Mas o nome técnico mesmo é emissor. Beleza, então o emissor precisa enviar alguma coisa, certo? E como é que a gente chama essa coisa que é dita? Que é basicamente o coração de todo o processo. É a mensagem. Pode ser uma fala, um gesto, um texto. É a informação, a ideia, o sentimento que está indo de um lado para o outro. É literalmente o que está em jogo. Tá, mas essa mensagem precisa de um jeito para viajar, né? Ela precisa de um veículo. Qual é o nome que a gente dá para esse caminho? Esse é o canal. Pode ser o ar por onde viaja a nossa voz, pode ser o papel de um livro, o sinal de Wi-Fi. E olha, a escolha do canal pode mudar completamente o jeito como a mensagem é recebida lá na outra ponta. E por fim, tem mais uma peça essencial. Toda e qualquer comunicação acontece dentro de um cenário maior, que dá todo o pano de fundo para o jogo. E essa peça é o contexto. Sem entender o contexto, uma mensagem pode ser entendida de um jeito totalmente errado. Falar "nossa, que calor" na praia é uma coisa. Falar isso no Alasca é outra completamente diferente. O contexto, no fim das contas, é quem manda. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças, emissor, mensagem, canal, contexto, chegou a hora da parte mais legal, as jogadas. A linguística mostra que existem basicamente 6 objetivos principais por trás de qualquer mensagem. E a gente chama isso de funções da linguagem. São essas 6 aqui. A emotiva, que foca nos sentimentos de quem fala. A referencial, que é para dar uma informação objetiva a um fato. A apelativa, que quer convencer quem está ouvindo. A fática, que é só para testar o canal, tipo um "alô, tá me ouvindo?". A poética, que está preocupada com a forma, com a beleza da mensagem. E a metalinguística, que é a linguagem falando sobre ela mesma. Quase sempre uma dessas funções é a que domina a jogada, sabe? E aqui vale a pena parar um pouquinho para ver a diferença entre duas que muita gente confunde. A emotiva é toda sobre o eu, está focada em expressar o que o emissor sente. Já a apelativa ou conativa é sobre o outro. O foco dela é causar alguma reação, convencer a outra pessoa a fazer algo. Ou seja, uma é expressão, a outra é persuasão. E essa aqui é a jogada mais meta de todas. A função metalinguística é basicamente quando a gente usa a linguagem para falar da própria linguagem. Um dicionário é o exemplo clássico, né? Ele usa palavras para definir palavras. E para ser bem meta mesmo, este slide que estamos vendo agora, que está definindo o que é a função metalinguística, ele é um exemplo perfeito dela em ação. Beleza? A gente já viu as peças, já viu as jogadas. Que tal agora a gente analisar um jogo na prática? Vamos pegar um exemplo do material original para ver como tudo isso funciona no mundo real. Então, imagina só essa cena. Dentro de uma casa tem uma TV ligada passando uma reportagem que mostra um país incrível, moderno, perfeito, sem nenhum problema. Só que aí, a gente olha pela janela dessa mesma casa e a realidade do lado de fora é completamente diferente. Pobreza, dificuldade, o contraste é chocante. Então a pergunta que fica é, qual é a jogada aqui?
O que o autor dessa charge, o nosso emissor nesse caso, está tentando comunicar com essa imagem? A análise é a seguinte: a mensagem é uma crítica clara a essa diferença brutal entre o discurso oficial e a realidade. E a função principal é a apelativa. A charge não está só informando que existe pobreza. Ela quer convencer, quer fazer a gente pensar de forma crítica, quer nos levar a questionar a narrativa que vem da mídia. É uma jogada de persuasão muito, muito forte. E esse exemplo fecha a ideia perfeitamente. Quando a gente entende os elementos e as funções, a gente consegue decodificar a comunicação. Deixamos de ser só jogadores passivos para começar a entender a estratégia que existe por trás de cada mensagem, tanto as que a gente recebe quanto as que a gente envia. E no final fica essa provocação. Agora que as regras estão mais claras, que as peças e as jogadas secretas foram reveladas, como isso muda a maneira de participar desse jogo? Como é que o jogo da comunicação vai ser jogado daqui para frente?